Bom dia, nação Bragantina! Começou a Copa do Brasil. O Red Bull Bragantino tem azar desses sorteios de Copa do Brasil. O ano passado, como ele tinha sido campeão da Série B, então ele chegou na segunda fase, já entrou na segunda fase, né? Mas já no sorteio, no primeiro jogo contra o Parmeira, foi só o campeão da Copa do Brasil. E esse ano como ele ficou em 10º colocado no Brasileiro, se ele ficasse em nono, ele entraria na segunda fase. Ele ficou em 10º, ele está tendo que disputar a primeira fase, né? Aí teve sorteio, no sorteio você tem um monte de times que nem são semiprofissionais e tal. Ele vai pegar justo o Mirassol, gente. Tudo bem, o Mirassol é campeão da Série D de dado, mas é um time bom, é um dos líderes do Campeonato Paulista, né, junto com o Bragantino e com o Corinthians, quer dizer, é um time bom. E aí, no sorteio, quem que ele pega? Primeiro jogo, Mirassol. A sorte, quer dizer, alguma coisa teve que contar também, né? É que os jogos não, em São Paulo estão suspensos, então eles tiveram que jogar em Cariacica, né? E aí, quer dizer, não foi, porque o primeiro jogo, o mandante, ele tem que ganhar o jogo, né? Então o Bragantino jogou pelo empate. E então ele joga o primeiro jogo, joga fora de casa, mas ele joga pelo empate. Só que nem foi fora de casa, né? Foi num campo neutro, né? Então aí ele teve um pouquinho de, além de não ter torcida, né? E ele teve um pouquinho de sorte. E aí a gente vai falar do jogo. Que o Red Bull Bragantino ganhou do Mirassol, ele precisava só o empate e ele ganhou de 3-2. Foi um jogo muito bom, um jogo aberto, né? O campo não ajudou muito, nenhum time, nenhum outro, não foi só o Red Bull Bragantino que foi prejudicado, e porque os dois times jogam um toque de bola refinado e tal, e aí eles tiveram que aguentar aquele campo lá. E o Red Bull Bragantino entrou com um time completo, menos o goleiro, né? O Cleiton está com Covid, então o Júlio César está jogando no lugar dele. E foi um primeiro tempo bom. O Red Bull Bragantino jogando um pouquinho melhor, né, que o Mirassol, embora ele precisasse do empate. O Arthur jogou muito bem. O Claudinho ficou meio apagado. Ele foi meio apagado. Mas o Arthur jogou bem, não pelo gol, né? Logo aos 14 minutos fez 1-0. E depois o Mirassol empatou, né? Logo depois, acho que 20 minutos, 21 minutos. E aí o Red Bull Bragantino perdeu 2 gols, né? Um com o Arthur e outro com o Claudinho. E aí deu chance para o Mirassol virar o jogo, no final do jogo, né? No final do primeiro tempo. E aí começa, né? Bom, agora vai começar o segundo tempo. E o Mirassol veio com outra estratégia, né? Com outra pegada. Falei, vai ser um jogo complicado. Mas, logo a 2 minutos, no cruzamento de uma falta, o Ítalo de cabeça empatou, né? E aí o Red Bull Bragantino dominou o jogo. O Mirassol não foi perigoso. Claro, até 2-2 até o final do jogo, você toma um sufoco no final, né? Mas não foi nenhum absurdo. Eu acho que o Red Bull Bragantino jogou tranquilo. Depois, nos acréscimos, o Coelhinho entrou, né? O Coelho, para fazer número, né? Dessa vez o Barbieri chega no segundo tempo, ele sempre faz aquelas modificações dele, tipo 26 minutos, 27 minutos, ele coloca, né, o Hurtado e coloca o Coelho. E aí o time cai de produção. Ontem não, ontem ele deixou os jogadores jogando até o final, ele só fez as substituições, mais para ganhar tempo. E o Coelho pegou, a primeira bola que ele pegou, 47 minutos, alguma coisa, já estava terminando o jogo. Ele
cortou para o meio e deu aquela famosa cacetada dele para o gol, que nunca tinha feito um gol, e a bola desviou no zagueiro e ele comemorou e foi para a câmera. Papá, mamá, ofereceu o gol para os pais dele, chorou. Foi uma festa à parte, né? E aí o Red Bull Braga ganhou o jogo de 3-2. Legal. Próximo jogo. Bom, o Red Bull Bragantino agora ele tem o Paulista está suspenso, que não sabe quando que nós vamos ter o Paulista, então é só, teoricamente, eu não sei para quando foi marcado, porque o Paulista vai ser suspenso até o final do mês, então não sei como é que vai ser o mês que vem. Se a coisa melhorar ou não, ele volta, né? No caso da Copa do Brasil, o próximo jogo é em junho, contra o Luverdense. Aí já muda um pouco, aí você joga fora de casa e você, se empatar, vai para os pênaltis, né? Então já é um pouco mais difícil. Eu acredito que ele vai pegar o Luverdense fora de casa, que aí já muda, o lance já muda, mas não são aqueles 2 jogos lá. Mas isso vai ser só para junho. Bom, vou falar falar do Red Bull Bragantino. Eu estava vendo o engajamento pessoal do Red Bull Bragantino está em 89%, ou seja, pessoas que estão curtindo, né, as notícias, pessoas que estão falando, pessoas que estão vindo, que estão entrando no Facebook, ou que estão ou no Instagram, né? Ou que estão vendo o canal do Red Bull Bragantino, está crescendo muito. Isso é um sinal de que a torcida deve estourar, que deve aumentar. Muita gente achando muito jovem, né? Isso mostra crescimento de torcida. Né? O pessoal vai, mas a torcida é só em Bragança, ou não é bem Bragança, é a região de Bragança toda, pega Atibaia, pega sul de Minas. E agora a tendência é crescer. Tá? Então aguardem aí, aguardem. Eu sempre falo, quando o São Paulo Futebol Clube, ele tinha menos torcida aqui em São Paulo do que a do Santos, aqui em São Paulo. Depois da era Tele e tal, que ele foi bicampeão do mundo e tal, a coisa estourou. Os jovens da época tal começaram a torcer para o São Paulo. Hoje ele é a terceira maior torcida do Brasil, quer dizer, houve um crescimento absurdo. E o Red Bull Bragantino vai para o mesmo caminho. Contratações. O Red Bull já está conversando com o Elinho, no caso com o São Paulo, né, para já fechar com o Elinho. Acho que a melhor coisa que o Elinho vai fazer é sair do São Paulo. Né? O São Paulo está contratando um monte de jogadores com idade, jogadores Éder, o Carelli está voltando. O Elinho não vai ter chance. O Elinho não vai ter chance. Então, no Bragantino, no Red Bull Bragantino, ele é titular absoluto. Então, a melhor coisa que ele faz é fechar com o São Paulo, fechar com o Bragantino. Eles já estão conversando, porque ele estava emprestado. Né? O Bragantino também pegou mais 2 jogadores, né? O Natan, do Atlético Paranaense, e o Pedro do Flamengo. Que beleza, hein, o Pedro do Flamengo. É o contrário. Já pensou o Pedro do Flamengo, cara, no Red Bull Bragantino? Do jeito que ele tem aquela percepção de gol, aquela jogada dele na área, o cara sabe se colocar, chuta de qualquer canto, a bola ele recebe, ele chuta de qualquer lugar e chuta bem e tal. Com aquele ataque do Bragantino, que é toque de bola, Arthur, Elinho, né, o Claudinho, o Evangelista, o próprio Raul, né, jogadores de toque de bola fino, nossa, o Pedro ali, nossa, ia fazer a festa, ia certinho, mas brincando, né? Não, mas é o outro Pedro.
Então, o Natan é aquele jogador que eu tinha falado que o Flamengo está pedindo um porrão de dinheiro por ele. O Red Bull Bragantino fechou até o final do ano o empréstimo. É um jogador de 20 anos, zagueiro. E se comprar, vai custar caro. Então tem que botar o cara para jogar para ver, né? Botar o cara na fogueira aí para ver se o cara vale mesmo, porque não vai custar barato. E o outro jogador, e esse já veio em definitivo, é o Pedrinho. Um atacante de 21 anos, estava no Oeste, mas ele era do Atlético Paranaense. E eu vi alguma coisa do Pedrinho, eu vi alguns gols aí pelo nosso amigo, pelo canal RB Braga. E gols bonitos, né? O cara tem noção, tal, né? Não sei, vamos ver. É um cara novo, não adianta. A gente não vai receber cara com idade, cara já formado. Não vão, o Red Bull Bragantino não trabalha assim, não adianta. Ele tentou trazer o Gabigol, estava quase fechado. Isso é inédito, ninguém sabe. Contando uma coisa inédita para vocês aí. O Gabigol era para vir jogar em Bragança. Ele só não veio porque em Bragança ele descobriu que em Bragança não tem cassino. Então ele falou, então não vou jogar. Bom, mas sério, o Pedrinho pode ser que dê certo, que estoure e tal. O que eu vi dele, eu gostei. E é o atacante que o Braga está precisando. Né? Mesmo assim, eu acho que o Red Bull Bragantino precisa de mais um jogador, mais um ala direita ou esquerda, que não tem. Você tem o Arthur, que ontem jogou muita bola, um ótimo jogador. Você tem o Elinho, que é um ótimo jogador. Estão jogando bem e tal. Ponto. Não tem outro. Não tem outro. Na hora de substituir, você coloca o Tubarão, que vem mal, o Morato foi embora. Não tem outro jogador. O Coelho não é ala ofensivo, ele joga mais recuado, mais no meio, mais recuado não, mas joga mais para o meio. Então, eu não sei. O Tony Anderson também não é ala, é atacante, parece que vai ser emprestado. O Alejandro, realmente não sei o que aconteceu com ele. Então, eu acho que precisa de mais um jogador aí. Tá? E outro, o Pedrinho é uma aposta, né? Talvez se vai vingar, mas pelo menos estão trazendo um cara aí. O próximo jogo, como eu falei, é Luverdense. Não sei como é que vai ficar o Campeonato Paulista, vai depender da gente. Vai depender da gente ficar em casa, né? Se a pandemia, se o número de mortes no estado cair e tal, para o campeonato voltar. Então é isso, nação. Bom dia a todo mundo, bela vitória do Red Bull Bragantino e estamos vivos na Copa do Brasil aí. Então é isso. Tchau, gente!